Nós estamos aqui, conforme prometido para a população de Porto Seguro, sobretudo a do Baianão, na presença do Dr. Wallace Carvalho, ele que é representante do Ministério Público em Porto Seguro, para falar de 3 assuntos que chamam muita atenção e são motivos de muitas reclamações por parte da população. Bom dia, Dr. Wallace. Gostaria de falar aqui para os ouvintes da Baianão FM a questão primeiro dos bancos, Dr. Wallace. Bom dia, Miro. Bom, é um problema que eu encontrei desde 2013, referente a essas grandes filas, a grande demora que a população tem quando procura os serviços bancários. No nosso município existe uma lei que garante ao consumidor, ao usuário, a permanência de tempo mínimo nas filas dessas agências bancárias. Só que nenhuma dessas agências, nesse tempo que eu estou aqui, tem cumprido essa lei municipal. Quero dizer que essa lei municipal é válida porque já foi questionado, não só aqui em Porto Seguro, mas em outros lugares, a constitucionalidade de uma lei municipal que fixa tempo de atendimento mínimo para os usuários. E o Supremo Tribunal Federal já por várias vezes se posicionou no sentido de que o município ele pode legislar sim, nesse sentido. Então a lei garante atendimento mínimo e as agências bancárias não têm cumprido essa lei. Bom, existem 2 agências que estão processadas aqui em Porto Seguro e uma em vias de ser processada. Para que isso aconteça, foi necessário que nessas 2 ações que já existem, que o consumidor, que o usuário se dispusesse a vir até o Ministério Público, a fazer sua reclamação, a trazer o ticket da senha e o horário de entrada do que foi atendido, que ultrapassa os 25 minutos, os 15 minutos, e aí com base nisso, na época, o Ministério Público ingressou com essa ação, determinando várias modificações para essas 2 agências. As modificações foram feitas de modo que, numa primeira vistoria, isso já em 2014, foram atendidas parcialmente, que foi solicitado pelo Ministério Público e determinado pelo juiz. Essas ações hoje elas estão em fase de instrução, aguardando o juiz designar a audiência. Há uma imposição de multas altíssimas para as agências bancárias pelo não cumprimento. No caso, seria o juizado, seria a vara civil? Não, a vara civil. Doutor Fernando Paropá. O que a gente precisa mesmo? Primeiro que as pessoas tenham consciência de que é um direito deles, e que as pessoas também se disponham a vir ao Ministério Público, aí até o juiz da infância, ou até o juizado civil, ingressar com ação para ter indenização pessoal. Porque o Ministério Público, quando ele ingressa com ação civil pública, ele não busca indenizar o seu José, a Dona Maria, o seu Joaquim, ele busca o interesse coletivo. A gente busca a melhoria do serviço, então a gente põe multa diária, a gente requer a colocação de banheiros, a gente requer mais pessoal para atender, que diminua esse tempo de atendimento. Isso é o que o Ministério Público busca nessas ações civis. Mas a ação civil ela só tem êxito se a comunidade, que é a que usa o serviço, ela está disposta a vir ao Ministério Público a relatar dia, horário, trazer as provas. Trazer as provas, porque não adianta nada o cidadão ficar reclamando e não buscar aquele que vai brigar pelo cidadão, tá certo? Em relação a uma outra agência bancária aqui no município, um fato que aconteceu com um vereador, esse vereador veio até o Ministério Público, trouxe a lei, trouxe uma documentação e está sendo instruído um novo procedimento para essa outra agência bancária. A ideia é que a secretaria, uma das secretarias do município, que é responsável pela fiscalização desse serviço, entre numa rotina de fiscalização para que a gente consiga comprovar por agentes públicos que realmente aquelas entidades, aquelas instituições não têm cumprido a lei. E aí vai caber ao município, quando essas agências precisarem de renovação de alvará, renovação das licenças, efetuar a fiscalização e aplicar as multas que a lei municipal prevê. O senhor acredita então que está havendo omissão por parte do município? Eu acredito que o município não tem, eu não vou dizer omissão que é muito pesado, eu acredito que o município não tem exercido o papel de fiscalizar e de brigar pelo consumidor. Aliás, Miro, no ano de 2013, 2014, salvo engano, na audiência pública que tivemos na Câmara, houve a provocação por parte do coordenador estadual do PROCON, no sentido de que o município instalasse aqui em Porto Seguro um PROCON municipal. Na época foi mostrado para a prefeita que lá se encontrava, para os vereadores, que existe toda uma disponibilidade do governo do estado, em
ceder material, ceder instrumentos, instruções, né, preparar o pessoal para que esse serviço fosse estabelecido aqui, bastando apenas que o município, né, acenasse favorável, e parece que não foi adiante. Então é muito importante que o município... Teria muito custo para o município isso? De uma sala e pessoal, o maquinário todo é por conta do governo do estado, né? Então o custo-benefício, o custo do município seria muito pequeno para o benefício para a população, porque nós teríamos aqui mais um órgão de defesa do consumidor, né, que é um PROCON municipal. Então, fechando parênteses no que foi dito aí, é importante que a comunidade participe, que a comunidade venha até os órgãos de fiscalização e dê a notícia de onde está acontecendo, quando, que esteja disposto a ajudar, porque se o indivíduo não comparece ao Ministério Público, se o indivíduo não comparece ao juizado, só fica reclamando, o direito não vai ter ele tem que buscar o direito a alguém para brigar por ele, né? No caso, o Ministério Público, tá? E o direito patrimonial, às vezes a pessoa ela vai para banco, o tempo dela é escasso, ela tem que ir em 2, 3 agências bancárias, ele tem horário, ele tem que pegar filho na escola, são N situações que o dia acaba sendo perdido dentro de uma agência bancária. E o senhor sabe, doutor, qual é que tem sido o posicionamento do juizado especial civil nos casos em geral aqui? O único caso que eu fiquei sabendo que o indivíduo procurou o juizado, ele obteve isso na condenação, né? Então, assim, ele tinha horário para viagem, tá? Ele tinha os compromissos particulares dele, ele ficou mais de 2 horas dentro de uma agência bancária local. O que é que ele fez? Quando ele entrou, ele solicitou a senha do horário de entrada. Quando ele foi atendido, ele pediu caixa para que desse o recebido e recebesse a senha de volta. O caixa não quis dar a senha de volta. Ele tirou uma foto do relógio, né, na hora que foi atendido, pegou 2 ou 3 pessoas do conhecimento dele que estavam lá e foi até o juizado. Lá ele ingressou com a reclamação, tá? Meses depois ele foi indenizado pelaquela perda que ele teve. E isso pode ser feito por qualquer cidadão? Qualquer cidadão, tá? Basta que ele tenha um documento comprobatório mínimo, que seja a senha. Se ele não tiver a senha, tá? O banco ele tem esses registros filmados dentro da agência bancária. Ele só aponta o dia, o horário, e o juiz vai requisitar essas imagens e o banco vai ser obrigado a fornecer, e lá vai comprovar o horário que ele adentrou a agência e o horário que ele foi atendido. Mas o bom mesmo é que o indivíduo tenha acesso a essa senha, né? Fique com a senha de atendimento. Correto. Doutor, outro problema grande em Porto Seguro. 2 encrencas brabas na cidade, Embasa e Coelba, né? Sobretudo, eu gostaria que o senhor falasse o que a lei prevê sobre o aviso de corte que não tem sido respeitado, sobretudo para a população mais pobre. Lamentavelmente, Miro, se nós fizermos uma pesquisa no juizado, a gente pode verificar que a maior parte das ações contra a Embasa e Coelba são por cortes indevidos, tá? Primeiro, a energia e a água são serviços contínuos, né? Essenciais, não podem ser subtraídos do consumidor sem que ele tenha prévia notificação ou prévio aviso dessa suspensão. Infelizmente, essas 2 empresas elas têm continuadamente violado esses direitos do consumidor. Então não é raro o consumidor ele ser surpreendido e aí por maldade, às vezes, final de semana, né, ter o seu fornecimento de energia e água suspenso por falta de pagamento, sem que tenha havido a prévia, formal e escrita comunicação. E tem que ser individual ou pode valer aquele que eles botam bem pequenininho na conta, existe débito para a conta tal? Ele tem que ser informado de que o serviço será suspenso com prazo mínimo de 15 dias. Tá? Ele tem que ser notificado. Existe uma normatização da ANEEL. A ANEEL é a Agência Nacional de Energia Elétrica, é uma agência que foi criada para defender o consumidor, mas a maioria das vezes está a favor do poder público. Mas ele tem uma normatização que fala que o serviço ele pode ser suspenso por falta de pagamento. Sim, tá? Desde que o cidadão, o consumidor, seja previamente notificado por forma escrita, com letras garrafais. Não vale aquela negócio da conta. Não venha que existem débitos anteriores. Ele tem que ser informado que o serviço será suspenso por falta de pagamento. Aí sim, tá? Ele não regularizando, o serviço pode ser suspenso. Não da forma que as 2 empresas fazem. O que é que o Ministério Público, mais uma vez, precisa? Primeiro, tá? Que o cidadão tenha consciência de que a violação de um direito ele pode ser reparado. E a reparação se dá na área civil, né? Quantas e quantas vezes... Indenização. Indenização. A reparação aqui eu falo indenização.
Quantas e quantas vezes o indivíduo está com sua casa, está com seus afazeres, e aí a empresa vem, suspende o fornecimento final de semana. Então ele fica sexta, sábado, domingo, tem que pagar uma taxa ainda para fazer a religação. Tá? Mas dia de semana também, sem aviso, não pode? Nem de semana, nem final de semana. Tá? Final de semana há uma lei municipal, né, que proíbe a suspensão. Essa lei é discutível, mas enfim, de forma alguma esse serviço pode ser suspenso sem prévia notificação por escrita, tá? De forma formal, que o consumidor tenha conhecimento inequívoco de que o serviço será cortado. Não vale por comunicação por telefone, não vale comunicação por Facebook, comunicação por e-mail, ele tem que ser feito por escrito, tá certo? De forma inequívoca. E aí o que acontece? O indivíduo muitas vezes tem um serviço suspenso e ele não busca essa reparação, tá? Ele tem o direito à reparação. O juiz daqui do juizado, os dois juízes, doutor Tibério e doutor Rodrigo, eles têm deferido liminares a favor do consumidor para que o serviço seja restabelecido sem nenhum custo. Eles têm condenado essas empresas quando há a suspensão do fornecimento sem a prévia comunicação, de modo que o consumidor ele se sinta reparado, se sinta indenizado pelo aquele dano que ele teve.